Para apresentarmos agora o Porto Rico, convidamos Leondina e Fabienne. Buenas noches a todos. Buenas noches. Navegando pelas variantes linguísticas de Puerto Rico. O objetivo deste artículo é apresentar de maneira general alguns elementos da cultura, da história, da língua de Puerto Rico. Capital São Juan, idioma castelhano, moeda o dólar, a população 3.967.028 habitantes, área de 9.104 km². É um país bem pequeno, é uma ilha, né? Bem pequeno. Puerto Rico é oficialmente chamado Estado Libre Associado de Puerto Rico, porque Puerto Rico foi colonizado pela Espanha. Mientras em 1917, Estados Unidos assumiu Puerto Rico como um Estado associado. É um território que tem sua cultura, tem sua política, de certa forma desmembrada dos Estados Unidos, mas quando se reportam a questões mais abrangentes, tem que levar em consideração as leis dos Estados Unidos. Puerto Rico inicialmente foi chamado de San Juan Bautista pelos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram a Puerto Rico, ali havia uma tribo chamada Taína. Os taínas chamavam Puerto Rico de Boriquén, tierra de nuestro altíssimo e Senhor Bravo. Com o passar do tempo, os espanhóis foram agregando sua cultura, mudaram o nome, pero mais tarde foi a cambiar. Puerto Rico é, como meu colega disse, um país muito chiquito e formado de cidades, 70 cidades. E uma delas, a principal, é San Juan, que aconteceu uma coisa interessante. A capital era chamada Puerto Rico, por causa das riquezas que saíram depois. Com o passar do tempo, cambiou-se. A capital passou a ser chamada San Juan e o país Puerto Rico. Por sua localização estratégica e beleza, foi alvo de muitos intentos de invasões. Os franceses, ingleses, holandeses tiveram participação nos conflitos contra este país. Então, por conta desses conflitos, muitos nativos morreram nesses conflitos, né? Mais de 50% dos nativos morreram. E quando aconteceram esses conflitos, alguns desses povos ficaram originando novos dialetos, né? Só que, como é um país muito pequeno e nessa época, então, veio ainda para mão de obra, né? Para ser usado como mão de obra, foi trazidos muitos escravos também para Porto Rico, então houve uma mescla muito grande de línguas, né? Puerto Rico ele fica situado ao noroeste do Caribe. É vizinho da República Dominicana, também ao leste das Ilhas Vírgenes. Então, ele também tem uma influência muito grande na língua do inglês. Existem similitudes entre Cuba e Puerto Rico, similitudes culturais,
lingüísticas y raciales, lo que llevó a Muñoz Marín con su precisión para encapsular una idea, en pocas palabras, a decir: el cubano es un puertorriqueño alegre, el puertorriqueño es un cubano triste. Y a nuestra Lola a decir: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico es una isla hispanohablante. Jurídicamente, Puerto Rico es bilingüe. Ella tiene reconocido el español y el inglés, pero solamente 30% de la población es totalmente bilingüe. Nosotros no encontramos muchas cosas acerca de los otros dialectos. Centralizamos nuestra pesquisa más entonces en esta mezcla de espanhol e inglês. Até mesmo porque eu acho que se perderam com o tempo, né, esses idiomas, essas variantes linguísticas do país. Até mesmo pelo tamanho, porque é um país muito pequeno, né? Então as culturas ela é mais unida. Então existem, só que é muito pouca amostra de variantes linguísticas. Então para o nosso trabalho fica um pouco desfavorável, né? É mais sobre o Spanglish mesmo, que é o que a gente vai uma coisa que fica ressaltada nesta cultura é que Puerto Rico é um país que tem muitas multinacionais. É um país mais rico do que os outros. Então, até mesmo por isso fica mais evidenciado a questão do inglês e do espanhol. Pero eles sofreram a influência da língua canária, corsa, catalana e a isla durante a época colonial, a língua dos taínos e dos africanos. Então, a língua espanhola é muito recente, pero muito influente. Nosotros pretendemos exponer a una investigación sobre cuestiones léxicas, gramaticales, fonéticas y sintácticas inseridas en el contexto sociocultural de este país. Sobre a cultura de Puerto Rico, é importante recordar que passa por um grande número de influências, lo que refleja também na língua. Um exemplo de los que ocorre com o castelhano, uma recopilação das vozes mais características do espanhol de Puerto Rico. A mescla de los pueblos nativos e los pueblos extranjeros del pasado e do presente resulta em diversas manifestações culturais contemporâneas que divulgam a identidade do país. Su língua, desde 1991, o castelhano é o único, ficou meio vago, não é o único, mas o principal língua da isla. As pessoas de Puerto Rico falam um dialecto próprio, mescla de inglês e espanhol, el Spanglish, mientras os idiomas indígenas, guaraní, Aymara, Quechua, Maya, entre outros, também se mantêm, pero não como oficiais. Que é o Spanglish? Se produz com frequência na segunda geração de hispanohablantes, estabelecido em los Estados Unidos um espanhol que parece ter um sabor diferente, que parece ter com expressões em inglês, cálculos léxicos e uso de ambas línguas em mesmo turno de habla, em seus diferentes grados, este estilo característico de situações familiares e informais. O termo Spanglish foi originado por El Salvador Tio, linguista puertorriqueño en los años de 1940. Tio inventou também o termo inclinó, fenômeno inverso em que o inglês é afetado pelo espanhol. O último termo não se tornou muito popular. Algo que pode
justificar de certa forma o uso tão abrangente da língua espanhola e da língua inglesa é que, según el censo de Estados Unidos, la población blanca es más abunda en Puerto Rico, con 70,5% de la población. Los africanos se encuentran especialmente en los municipios de Luis y Rio Grande. Los mestizos se encuentran en la isla, pero abundando más el centro y el norte. Los blancos se encuentran en toda la isla también, pero abundan más en el oeste y en la área metropolitana. Los habitantes asiáticos son muy pocos en general. También aparecen mezclas otras etnias y culturas. Talvez por esto el Spanglish seja tão comum em esta isla, que por sinal é muito chiquita. La isla de Cuba tiene uma proporção de mais de 3 vezes maior, se eu não me engano. Alguns nomes da literatura puertorriqueña: Edgardo Rodrigues, Julia, Magali García Ramis, Manete Becerra, Pedro Villa, Moisés Agosto, Mayra Santos. Algunas obras de Magali García Ramis destacan las colecciones de cuentos La familia de todos nosotros, Las noches del Río de Oro, la colección de ensaios La ciudad que me habita e a novela Felizes Dias Tio Sérgio. Essa novela foi reproduzida também nos Estados Unidos. Então, foi uma obra reconhecida pelo país que é o seu... não lembro agora o termo, né? Porque é complicado a gente encontrar um termo exatamente para se referir aos Estados Unidos, porque eles não foram quem colonizou Puerto Rico. Então, a gente não pode chamar então de pátria-mãe e nem de colonizadores. Então, a gente pode chamar... Influenciou? Um país influente, mas não é ser colonizador. Fez parte da história de Porto Rico muito mais tarde, final do século XIX, e a Espanha colonizou em 1860 e poucos, e Porto Rico começou 200 anos antes de Cristo, mais ou menos entre 200 e 400 anos antes de Cristo. Então a história deles é muito maior do que, muito anterior à chegada dos Estados Unidos. Então fica complicado a gente encontrar um termo para ligar Estados Unidos a Porto Rico. Assim, a educação hasta el nível secundário é gratuita e está garantizada constitucionalmente. As escolas são públicas e tem em torno de 42 mil maestros em Puerto Rico. A nossa pesquisa até foi, a gente encontrou assim que Puerto Rico, surgiu o termo agora que queria falar enquanto estava falando sobre as línguas. Que Porto Rico, como tem essa mistura do inglês e espanhol agora, não, é um abrangente estudo linguístico, só que não existem muitos estudos, começaram agora esses estudos. Então a gente não teve muita área de pesquisa por esse motivo também, porque começou agora por ser uma língua originada há pouco tempo, né, reconhecida. Assim, esse pensamento creio que é pertinente ao momento. A língua é a respiração do espírito. Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín foi uma figura importante para os porto-riqueños, porque ele que garantizou
que o país se tornasse um estado livre. Depois de muitas lutas, porque Puerto Rico inicialmente queria ser totalmente independente. Como não conseguiu, pegou com o que foi. Na verdade, conseguiu se desvencilhar da Espanha por causa dos Estados Unidos, né? Então, em partes, é um país livre, mas continuou dependente de um outro país, né? Que é os Estados Unidos. Que existem conflitos até hoje para que haja uma total separação dos dois países, mas é difícil, né? Até mesmo porque os Estados Unidos são um país muito influente. O pueblo taína é um pueblo muito pacífico, pero pacífico até certo ponto, porque ele quebra, se espera, pero ele luta por suas conquistas. Bom, das nossas referências iconográficas, assim, nós temos uma referência bibliográfica, um mini dicionário, para poder entender os termos. O restante também são só sites que a gente visitou. Entre esses são alguns que foram usados para montar o resumo ou a apresentação, mas além desse tem vários outros que a gente já acabou não citando, porque eles não tem grande influência nesse trabalho. Eu peço desculpa pela pouca abrangência acerca das questões que a gente se propôs no início a estudar, que eram lexicais, linguísticas, mas como a Fábio falou, faz pouco que começou a ser estudada, é mais restrito, mas um pouco mais complicado. Também devido à nossa pouca experiência no espanhol. Muito bem, agradecemos. Enquanto aguardamos questionamentos, perguntas, podemos observar que Porto Rico é um dos primeiros países que agora tem uma influência muito forte do inglês, tanto é que eles não conseguem ter, né, a própria dominação espanhola ou da própria língua, e sim já puxa Spanish English, né? Puxando muito então para a língua inglesa. Não conseguiram se libertar, por mais que dizem que são um país livre, né? E apesar de ter ainda o nome, continuar, né, como Porto Rico, as suas riquezas foram exportadas, né? Então saiu bastante de riqueza de Porto Rico, e que hoje não é um país tão rico assim. Então se torna muito dependente dos Estados Unidos, e isso é uma das questões que o povo lá ainda não se libertou, em função de que eles se consideram bons por serem um dos países que tem a entrada livre, né, nos Estados Unidos. Eles podem ter esse acesso, coisa que outros países gostariam de ter. Então eles têm esse pé ainda nos Estados Unidos muito forte. Spanish English acho que define bem essa questão, né, tanto da língua quanto do espírito porto-riquenho, como foi colocado muito bem pela mensagem, pelo frase final. Alguma intervenção, questionamento, contribuição? Na verdade, então, Porto Rico está criando um novo dialeto, juntando o inglês e o espanhol. Então, a gente pesquisou, eles falavam que mais ou menos um dialeto, quase uma língua. Um dialeto próprio, né? A gente encontrou muito esses termos, esse termo, dialeto próprio, né? Mas o idioma oficial é o castelhano. O espanhol. Essa parte também ficou bem confusa para mim, porque quando você citou que ainda é nova, eles estão estudando, quer dizer que antes eles tinham linguagem somente o inglês? Não, só o espanhol. Eles tinham espanhol e tinham as influências das tribos indígenas que tinham os seus idiomas. Então, por que o estudo está sendo novo? Porque, como eu falei, os Estados Unidos começou a fazer parte da história de Porto Rico há pouquíssimo tempo. Tanto é que Porto Rico passou a ser uma república, um Estado livre associado desde 1917. Então, passou a associar-se o espanhol de uma forma mais
mais amigável o espanhol com o inglês de uma forma mais amigável e aceitável, porque eles começaram a aceitar e conviver com isso desde 1917. Antes disso, era o espanhol e as outras línguas indígenas. Então, a partir de 1917, houve essa mescla mais forte entre o espanhol e o inglês. E daí, mais ou menos em 1940, que foi definido esse termo Spanglish. Por isso que a gente diz que é uma coisa nova. Porque se o país teve início, o início de sua história, nos anos 3000 e 2000, desculpa se eu falei errado, não era 200, era de 3 e 2000 antes de Cristo. Então, esse país é muito antigo. Essa ilha, ela foi habitada há muito tempo. Então, ela teve todos, mas mesmo tendo essas línguas há muito tempo, essas línguas não têm força para sobressair. Devido ao domínio que outro país exerceu sobre eles. Aí, em 1493, os espanhóis dominam. Mas como sempre teve uma rixa entre a Espanha e a Inglaterra. Até que a Espanha acabou cedendo essa ilha para os Estados Unidos. Eu creio até pelo tamanho, porque não era tão viável. E porque os espanhóis provavelmente já tinham sugado todo o ouro. Porque os taínas eram um povo muito bom, tranquilo, então eles davam ouro porque para eles não tinha muito valor. Era como se fosse um colar de concha cita. Por Só isso eles não aceitavam a invasão, né? Por isso que eles lutaram, que se perderam muito. Os indígenas, já havia mudado 50% da população indígena morreu nessa disputa, né? Então por isso também foi importado muitos escravos, que é o que também influencia. Na questão da linguagem, então, a língua indígena foi se perdendo e que tomou fluência foi a espanhola. A espanhol. Até ser cedido O país para os Estados Unidos. Aí veio o inglês. Juntou. Entre aspas. Entre aspas. Aí veio o pelos inglês. espanhóis. Tornou o país bilíngue, no caso, tantos por cento da população. Agora, É uma no mescla. caso, Eles são bilíngues. eles estão assim juntando as duas línguas. É a segunda geração que nasce de pessoas. Digo, a partir da segunda geração de pessoas que nasceram depois dos Estados Unidos terem tomado posse do país, os espanhóis surgiram. Então, segunda geração, 1917, 1940, surgiu o termo, tomou mais força, criou corpo, e até porque 70,5% da população são brancos. São pessoas que vieram ou têm alguma mescla com pessoas que vieram. Então, nas escolas, eles são, obrigatoriamente, eles aprendem o inglês e o espanhol. É uma língua mesclada, é os dois juntos. Até a gente tinha colocado, né, uns pequenos trechos de amostra. Existem palavras em inglês, existem palavras em espanhol no mesmo texto. É uma mistura dos dois termos, do inglês e do espanhol. Por isso que foi criado, se diz o termo espanhol. Só que no caso, ele é porque a escola, ela, por mais que existam esses empréstimos, essas situações todas, a escola normalmente ela preza pela norma culta padrão. É a obrigação dela trabalhar a norma culta padrão, claro, considerando as variações, como algo que enriquece o idioma, nós sabemos disso. Mas nesse caso de Porto Rico, essa língua ela está nos livros didáticos, inclusive. Algumas palavras estão sendo reconhecidas já. Algumas, com o tempo, eu acredito que vai se tornar uma língua oficial. Ela ainda não é a língua oficial. Eles ainda continuam sendo bilíngues. Eu creio que eles vão ser interlíngues. Sim, agora eu entendi, está em processo de adaptação. Exato. Entendeu? É isso. Não, porque ficou meio confuso, porque quando ela falou que era uma língua, um estudo novo, de uma língua nova, daí não especificou bem, ficou meio confuso.
também. Para nós também foi bem confuso. Foi bem confuso. Eu acho que o interesse dos Estados Unidos aí na Porto Rico deve ter assim, fundo militar, como base, base militar. É o mais próximo, é um paísinho menorzinho, mas é o mais próximo do oceano, o mais distante de todos, é o mais estratégico ali dos arquipélagos, ali de Porto Rico, é a ilha maior que tem, mais assim. Até a proximidade em relação a Cuba mesmo, né? Também. Que havia aquela rixa deles lá, né? Mas a diferença de tamanho Até teve uma unidade que a gente viu que teve uma época que as tropas saíram em total, sabe? Da ilha. Só que depois do tempo retornaram, né? Sei lá, não se acertaram nos acertos deles, sabe? Porque da maneira como eles saíram, acabaram retornando. Força militar, né? Outra coisa interessante que tem ali no texto de vocês, ali tem uma expressão que diz ali que todo puertorriqueño é um cubano feliz. Todo cubano é um puertorriqueño triste. Explica melhor essa expressão, o que significa exatamente isso? Não tem acesso à liberdade de entrar aos Estados Unidos. Ah, então seria nesse sentido. Porque assim, eu acredito, todo cubano é um porto-riquenho feliz. Todo porto-riquenho é um cubano feliz. Não é o contrário? Não é o contrário. Cubano é triste. Cubano é feliz, porto-riquenho é triste. Volta os slides. Pode vir. Acho que tem a ver com cubano é um porto-riquenho alegre, feliz. Porto-riquenho é um cubano triste. Por quê? Porque Cuba se vê mais ou menos livre, eu creio, minha leitura. Cuba se vê mais ou menos livre. E Porto Rico luta, cai, se desvencilha de um e cai sobre o outro. Principalmente nos Estados Unidos, que é a grande rivalidade do Cuba. Também. Mas eu acredito mais nesse sentido. Mas a frase que eu mais achei interessante foi: Cuba e Puerto Rico são de um pájaro las dos alas. Duas asas de um só pássaro. Ambas são importantes, porém elas são muito diferentes. Elas têm a mesma função, têm as mesmas possibilidades de voar. São as duas importantes, mas são de cada lado. Uma de cada lado. A língua como produto histórico. Isso que acabamos de ver, então, pela história de Porto Rico.